Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui para poder falar sobre a parábola do credor incompassivo, que está no livro de Mateus, capítulo de número 18, a partir do 23 até o 35. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Meus irmãos, vemos aqui 4 pontos importantes. Primeiro, uma dívida que não era possível de ser paga. Segundo, a capacidade de liberar perdão, mesmo sobre uma dívida que não tinha condições de ser paga. Terceira, o desejo do Senhor em ver as suas ações, as suas características sendo transmitidas através de nós que somos os seus filhos e que fomos também alcançados pelo perdão dele. E o quarto, a importância de nós liberarmos o perdão e o juízo de Deus quando nós negligenciamos transmitir esse perdão às pessoas que estão à nossa volta. A primeira coisa que nós vemos, conforme eu disse, é a dívida impagável. Se nós formos fazer a comparação de 10.000 talentos, a nossa realidade hoje, poderíamos dizer que seria uma coisa aproximadamente a 3 bilhões de dólares. E você vê esse servo indo até este conservo dele, que devia um valor de 100 dinheiros, que era uma dívida muito inferior, mas ele era incapaz de retribuir o mesmo perdão que ele havia recebido da parte do rei, da parte do seu senhor. Ele que poderia ter perdido a sua família, poderia ter perdido tudo o que ele tinha, mas ele era incapaz de liberar o perdão. Provavelmente, este servo, que foi incapaz de liberar perdão, ele era um meeiro, que provavelmente foi contratado para poder cobrar impostos, né? Era o trabalho do meeiro, um servo que cobrava impostos. E ele talvez nessa iniciativa de cobrar impostos, ele não era capaz de perdoar.
Muitas vezes nós estamos em situações que nós, devido à nossa posição, devido à nossa estrutura, nós somos incapazes de liberar perdão. E não podemos ser assim, independente da nossa condição, independente do nosso, podemos dizer até do nosso status. Nós temos que liberar perdão, seja para o nosso irmão mais simples, mais humilde, até para os nossos irmãos que têm alto poder aquisitivo, não importa isso, diante de Deus isso não importa. O Senhor Jesus foi capaz, Deus está lhe mostrando, Jesus está ensinando que a possibilidade de nós liberarmos perdão, independente do valor da dívida, independente do valor, independente da situação. Aparentemente aquela dívida era impossível daquele servo pagar, ele não tinha condições nenhuma. Mas ao momento que ele começa a rogar ao seu Senhor, ele perdoa a dívida. A palavra diz que ele foi movido. Então o Senhor daquele servo foi movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. E nós vemos que quando esse servo, ele não perdoa a dívida desse conservo, aquele senhor ele fica indignado, devido ao tamanho da dívida que ele perdoou, e ele não foi capaz de perdoar a vida do seu companheiro. E, irmãos, o maior desejo de Deus para com a vida daqueles que são seus filhos é ver nós transmitindo, através da ação dele em nós, o seu caráter, o seu amor, a sua compaixão para com o próximo. A palavra de Deus diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, éramos errantes, não merecíamos. Até hoje, somos envolvidos pela sua graça e pela sua misericórdia. Tudo que nós recebemos e tudo que nós temos do Senhor, isso não é por mérito nosso próprio, nem mesmo a nossa salvação ela é por mérito nosso próprio. O Senhor Jesus ele está querendo ensinar que nós, na realidade, não somos merecedores de nada, mas mesmo assim, Ele liberou sobre as nossas vidas um perdão incalculável. Até mesmo quando o Senhor Jesus diz para Pedro, não perdoa 7 vezes, mas 70 vezes 7. O Senhor Jesus está querendo mostrar aqui sobre um perdão incomparável, que não tem como se contar, não tem como se mensurar. É nós literalmente nos exercermos o perdão, amarmos o nosso irmão, movermos de íntima compaixão com aqueles que estão à nossa volta, amarmos como nós amamos a nós mesmos. Esse é o ensinamento que o Senhor Jesus está querendo nos dizer através dessa parábola. E vemos também a questão nessa parábola, quando é apresentada a questão dos atormentadores. Deus não tem atormentadores, não existe, mas Ele está querendo mostrar aqui a seriedade de quando nós negamos ao nosso irmão a liberação desse perdão, a seriedade que existe em nós negligenciarmos o perdão ao nosso próximo. Então, se você se sente perdoado pelo Senhor, se você se sente amado pelo Senhor, mesmo sem merecer, mesmo sabendo tudo o que você possui hoje, seja em bens, seja a sua família, seja os seus amigos, seja até mesmo o seu trabalho, tudo que você tem, se você consegue reconhecer que tudo isso que você tem, você não merece, você não é digno, mas você tem porque o Senhor te concedeu, o Senhor perdoou a sua dívida, e através desse perdão você tem recebido grandes bênçãos do trono do Senhor para a sua vida. Seja também capaz de liberar esse perdão a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que necessitam de sentir-se perdoado por si. Deus abençoe a sua vida, que esta parábola possa continuar falando ao seu coração e que nós possamos ter corações gratos ao Senhor, de forma que nós possamos
transparecer o seu caráter através das nossas ações e das nossas atitudes, liberando perdão a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que nos ofenderam, a todos aqueles que nos magoaram, que nós não venhamos a guardar mágoas nem rancores dos nossos irmãos, mas que nós possamos liberar perdão e amar, seja uma situação que você esteja passando dentro de casa com o seu cônjuge, seja o que você esteja passando com um irmão próximo de ti, até mesmo pode ser um parente, um familiar seu. Libere perdão e veja a bênção de Deus através da liberação desse perdão na sua vida e na vida da pessoa que vai ser abençoada aí com essa palavra de amor e de carinho através da sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.